Um assunto que é muito relevante para quem quer ser candidato, ou até para advogados também que atuam na seara eleitoral, é a captação e o gasto também de recursos públicos nas campanhas eleitorais. A gente percebe muitas notícias por aí que tratam sobre esse tema, porque de fato doações irregulares, por exemplo, podem ensejar consequências para esse candidato. Um exemplo foi a doação de Bolsonaro, do presidente da República, para o filho Carlos Bolsonaro na eleição de 2020. Ele doou R$ 10.000 em espécie, depositou na conta de campanha. Isso foi considerado uma doação irregular. E foi considerado uma doação irregular não pelo valor em si, mas pela forma como foi feita essa doação em dinheiro espécie. Porque a resolução do TSE determinava que somente seriam admitidas doações em espécie de até R$ 1.064,10. E a doação de Jair Bolsonaro para o filho Carlos Bolsonaro foi de R$ 10.000 em espécie. Então, isso foi considerado irregularidade e depois foi sanada. Mas existem situações que são muito mais graves, que podem ensejar consequências aí também muito piores para os candidatos, como, por exemplo, a doação feita por empresas, por pessoas jurídicas. Isso é considerado uma irregularidade muito grave, porque foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4650, que não é admitido no Brasil a doação de empresas para campanhas políticas, para campanhas eleitorais. Isso depois, inclusive, foi incorporado no texto da mini-reforma eleitoral, aprovado pelo Congresso Nacional em 2015. Então, desde então, não é possível, não é admissível a doação por empresas. Então, somente pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais, pessoas físicas, naturais, e desde que, evidentemente, atendam às regras também estabelecidas na legislação, nas resoluções do TSE. O exemplo que eu dei no começo desse vídeo foi um exemplo de descumprimento dessas regras. Foi doado um valor em dinheiro em espécie que não atendeu ao limite da resolução do TSE. Uma irregularidade feita na doação, percebida na doação feita por pessoa física. Tá? Então, o que resta para os candidatos como meios de financiamento de campanha são essas doações por pessoas físicas, são os recursos próprios do candidato, que também podem ser utilizados para financiar as campanhas eleitorais, os recursos oriundos dos partidos, né? Os próprios partidos podem doar para os seus candidatos também, para que eles façam as suas campanhas eleitorais, eventos promovidos pelos candidatos, como por exemplo jantares de adesão, que são muito comuns no período eleitoral, venda de produtos também nesse período eleitoral. Então existem ainda formas de financiar, mas existem formas também que hoje são vedadas e isso precisa ser observado para que o candidato não fique ali numa situação complicada com a justiça eleitoral. E as consequências do desatendimento dessas regras podem ser tão graves a ponto de, por exemplo, se cassar um mandato, se cassar um diploma de um candidato eleito por conta dessas doações irregulares. Então, esses pontos precisam ser bastante observados. E não só os meios de financiamento, mas também as regrinhas, os limites para esse financiamento. Por exemplo, pessoas naturais, pessoas físicas, continuam doando para candidatos. A gente já falou sobre isso. Mas desde que se respeite o limite de 10% da renda bruta desse doador, desse cidadão, no seu imposto de renda do ano anterior. Então, se o sujeito ganhou no ano anterior às eleições R$ 200.000, isso está lá declarado no seu imposto de renda, ele só vai poder doar o limite de até R$ 20.000. Então, essas regras precisam ser observadas. Regra também semelhante é para os recursos próprios. Como eu disse, o candidato pode, com seus recursos, financiar a sua campanha, mas isso também não é ilimitado. O candidato só pode usar até 10% do limite de gastos para aquele cargo que ele concorre. Então, vamos supor que o sujeito é candidato a deputado estadual e o limite de gastos definido pela Justiça Eleitoral, e todo ano eleitoral isso é definido, é de R$ 1.000.000, significa que esse candidato só vai poder colocar nessa campanha de recursos próprios R$ 100.000. Então, todas essas regras precisam ser muito bem esclarecidas e precisam ser muito bem observadas por esses candidatos, pelos profissionais que trabalham, que estão ali assessorando esse candidato, inclusive aqueles que, como eu, são advogados e atuam na seara eleitoral, prestando essa assessoria e essa consultoria.
atenção a esse ponto que ele é muito relevante nas campanhas eleitorais. E vocês podem me perguntar por que essa quantidade de restrições, por que essa quantidade de limites para essas doações. Aí basta a gente olhar o histórico das eleições no Brasil. A doação por pessoas jurídicas, por exemplo, isso era feito, certamente, os escândalos de corrupção estão aí para mostrar, a troco de algum benefício, né? Quem doava, essa empresa que doava para um determinado candidato um valor, às vezes custeava a campanha por inteiro de um candidato, era pensando em algum benefício posterior, ou um contrato público celebrado com o Estado, ou um benefício fiscal, uma isenção fiscal, enfim, sempre fazia parte, essa doação de campanha, dessa negociação, dessa troca de favores. Então, obviamente que, percebendo isso, primeiro o judiciário se manifestou no sentido de vedar, e depois o próprio Congresso Nacional também concordou que seria melhor para as eleições que essa limitação fosse imposta, e aí referendou, entre aspas, evidentemente, essa decisão judicial e incorporou na legislação eleitoral também essa limitação. A mesma coisa com relação aos limites de gastos, né? E limites de doações também. Pessoa física só pode doar 10% de sua renda, porque isso faz com que não se utilizem esses cidadãos comuns como laranjas para financiamento da campanha, né? Aquela prática de dar o dinheiro para o cidadão para ele doar, para ele esquentar esse dinheiro doando ao candidato. Isso não é possível porque esse cidadão precisa ter lastro. O seu imposto de renda precisa comportar essa doação. Então, todas essas estratégias, elas visam, em primeiro lugar, que as eleições sejam mais limpas, que as eleições não sejam esse ambiente de troca de favores, né? Que não seja corrompido esse processo eleitoral por força do poder econômico, que tenta comprar essas lideranças políticas de alguma forma. E, por outro lado, essas mudanças também, essas restrições também visam equilibrar o jogo, né? Visam que essas eleições possam ser mais competitivas, que mais pessoas possam participar e ter chances de ganhar. Porque, caso contrário, só se elegeriam aqueles que têm o apoio do poder econômico, aqueles que têm o apoio das grandes empresas, e aí é óbvio que a gente teria um sistema representativo ainda mais desequilibrado, porque a gente não veria, sobretudo, aqueles menos favorecidos também representados nos espaços de poder. Tá? Então, fazendo um paralelo aqui com o futebol, é algo muito parecido com o que se instaurou, sobretudo no mercado europeu da bola, né, que é o fair play financeiro. Né? Porque há uma preocupação quando um time, como por exemplo o Paris Saint-Germain, faz contratação de Neymar, de Mbappé, de Messi, porque esse poder financeiro pode acabar desequilibrando de maneira muito evidente o futebol, e isso poderia trazer prejuízos para o próprio esporte, para a competitividade, para os outros times que não teriam tanta chance assim. Então, o controle dessa utilização dos recursos para fazer diferença naquele esporte é algo muito semelhante do que acontece hoje nas eleições. É também controlar esse poder econômico para que não haja uma perda de equilíbrio nas eleições e, portanto, na própria democracia. Então era isso, pessoal, e se vocês ficaram com dúvidas ou se têm sugestões sobre outros temas para a gente falar de direito eleitoral, de direito político ou de política no geral, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder ou até também de falar sobre esses temas. E para dar aquela força, curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para vocês receberem as notificações e eu estou aqui à disposição de vocês.